Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho hoje à tribuna com o objetivo de abordar um tema pouco discutido por nós parlamentares, mas que está diretamente relacionado à atual crise fiscal e econômica. Avançar nesta matéria, penso eu, poderá ter peso similar ao da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Refiro-me às chamadas operações compromissadas do Banco Central. Se dermos um encaminhamento sério a esse assunto, conseguiremos, como espero demonstrar, acelerar a recuperação do equilíbrio fiscal, o saneamento das contas públicas e a retomada do controle do endividamento público em relação ao PIB. Essa é a chave para voltarmos a crescer a um ritmo expressivo. A Instituição Fiscal Independente do Senado Federal publicou em outubro seu mais novo estudo especial, cujo título é As Operações Compromissadas do Banco Central, de autoria do analista do IFE, o economista Josué Alfredo Pellegrini. A IFE, que é um importante órgão criado por essa Casa, com independência para realizar análises técnicas a respeito do quadro econômico e fiscal brasileiro, completará no próximo dia 30 um ano de existência e funcionamento. Impressiona a quantidade de trabalhos, relatórios, análises e notas técnicas produzidos em tão pouco tempo. Trata-se de uma instituição que vem se consolidando como um núcleo de produção de informações isentas, livres de juízo de valor, que serve ao propósito maior de dar transparência às contas públicas e elevar a qualidade do debate democrático. Perante o Parlamento, a sociedade, os organismos internacionais e a imprensa, esse reconhecimento é nítido. O FMI, inclusive, citou recentemente a IFE e a qualidade de seus relatórios. Caros senadores e senadoras, no estudo especial que me refiro, a IFE mostra que mais de 40% da dívida pública bruta brasileira está indexada à Selic. De uma dívida de 4,8 trilhões, isso representa pelo menos 2 trilhões e 200 bilhões. Destes, metade corresponde a operações compromissadas do Banco Central. Dito de outra forma, 1/4 da dívida pública hoje corresponde às tais operações compromissadas a cargo do Banco Central. Sobre essa dívida, pagam-se juros à razão da própria Selic. Uma extorsão que, a meu ver, precisa ser combatida. O erário não aguenta mais o fardo pesado dos rentistas sobre seu lombo. No acumulado em 12 meses até setembro, o setor público pagou mais de 415 bilhões em juros, nada menos do que 4 orçamentos anuais da educação. Senhoras e senhores senadores, sei que jabuti não sobe em árvore sozinho e sei também que o ajuste fiscal é essencial, ainda que não suficiente, para o país retomar o crescimento econômico. Parte do ajuste, entretanto, precisa ser o enfrentamento da questão das operações compromissadas. Quase metade da dívida pública está vinculada ao próprio instrumento de gestão da política monetária, a taxa de juros Selic. Sempre que o Banco Central aumenta os juros para combater a inflação através do encarecimento do crédito, ele acaba precisando elevá-lo em proporções maiores do que inicialmente planejado. Isso ocorre em razão do chamado efeito renda. Se qualquer um de nós possui títulos do Tesouro atrelado à Selic, as tais LFTs, que são as letras financeiras do Tesouro, fica automaticamente com mais dinheiro à disposição para gastar quando o juro sobe. É o efeito oposto do que deseja o Banco Central ao elevar a Selic, e assim os juros sobem mais para compensar esse efeito. A perversidade desse contágio perigoso entre a política fiscal e a política monetária precisa acabar. Para isso, é preciso trocar as operações compromissadas por dívida pública de melhor qualidade. O melhor momento para isso, eu entendo e compreendo, é quando a economia está indo bem, quando o quadro fiscal está equilibrado e a confiança do mercado no governo está em alta. Isso faz com que a curva de juros futuros se reduza, permitindo colocação de títulos mais longos e mais baratos para o setor público. Esses fatores podem não estar todos presentes na cena atual, mas isso não impede que se faça o bom debate com vistas a uma proposta de médio a longo prazo. Falo de um plano de redução gradual das compromissadas, por exemplo, que poderia ser a saída para começar
poderia ser a saída para começarmos a dar alguma racionalidade a esse fator de corrosão do orçamento público e, portanto, de redução dos recursos destinados aos serviços públicos em favor dos apaniguados de sempre. Os juros pagos sobre as operações compromissadas correspondem a cerca de 90 bilhões ao ano, o que equivale a mais de 3 orçamentos anuais do programa Bolsa Família. Cabe perguntar: quem recebe esse dinheiro? Quem são os privilegiados que têm acesso a um programa tão generoso de transferência de renda? A verdade é que o rentismo continua mais vivo do que nunca. Parte do desajuste fiscal vivido pelo país é justamente fruto da sustentação de uma verdadeira farra com dinheiro público, que poderia ser direcionado a políticas públicas de saúde, educação, segurança, emprego e tantas outras. É um desserviço ao a melhoria do perfil da dívida pública e ao restabelecimento da tranquilidade no campo das contas públicas. O estudo da IFE mostra que a política de acumulação de reservas internacionais desde 2007 e a política de resgate líquido de títulos pelo Tesouro explica o aumento das operações compromissadas. O fracasso retumbante da nova matriz econômica que afundou o país nessa enorme recessão intensificou o desequilíbrio fiscal e estimulou a corrida para esse dinheiro fácil e de baixo risco rolado no overnight do sistema financeiro. O próprio pagamento de juros sobre as compromissadas responde por parte relevante dessa dinâmica. O déficit público, mais recentemente, apesar de ser um fator secundário, também explica parte da dinâmica das compromissadas. O custo médio dessas operações é elevado, porque elas têm prazo médio, e eu chamo a atenção dos senhores senadores e senadoras, é em torno de 20 dias, e 10% das compromissadas gira toda noite, prazo de vencimento de 1 dia, de modo que os juros pagos acabam ficando muito próximos da própria Selic. O próprio Banco Central, nas suas estatísticas, considera em uma só gaveta as operações compromissadas e as LFTs. É a gaveta da Selic. Essas operações nada mais são do que um novo overnight, mas servindo a uma parcela infinitamente menor da população em relação ao conhecido overnight da época da hiperinflação. Falo do overnight do Banco Central. Não faz sentido que tanta dívida precise ser colocada e retirada da economia em tão exíguo espaço de tempo. Isso serve a propósito específico, manter recheado os bolsos da banca nacional e internacional. É uma ciranda financeira em que poucos se refestelam no banquete oficial, enquanto no Brasil real, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras vivem à míngua. No lugar de emitir dívida pública através do Tesouro Nacional, o governo preferiu deixar ao Banco Central a tarefa de enxugar o excesso de dinheiro em circulação na economia. O resultado é que operações caríssimas foram feitas pelo Banco Central. As compromissadas que saltaram de 37 bilhões, repito, de 37 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões entre 2005 e 2017. O pecado mortal do governo, que no lugar de fazer gestão conjunta da dívida, preferiu mostrar ao mercado, com a redução das LFTs, uma falsa melhora do perfil da dívida sob responsabilidade do Tesouro, a chamada dívida pública federal. O problema é que essa estratégia falhou. Eu queria solicitar Vossa Excelência, são 10 minutos, e os deputados, os senadores estão cobrando. Pedir a compreensão de Vossa Excelência. Repetindo, senhora presidente, para atender a sua observação quanto ao tempo, eu repito que o problema é que essa estratégia falhou. Aquilo que o mercado não encontrava no Tesouro, as LFTs remuneradas à Selic passou a encontrar no Banco Central com as compromissadas. A autoridade monetária cabia enxugar o excesso de dinheiro em circulação, o que é feito com as compromissadas, já que a LRF proíbe, a Lei de Responsabilidade Fiscal, proíbe emissões de títulos próprios por parte do Bacen. O problema
está na dimensão que isso tomou na última década. Nos governos anteriores, para segurar a taxa de câmbio no nível desejado pelo ministro da Fazenda, o Banco Central passou a comprar dólares de maneira acelerada. Assim, as nossas reservas internacionais cresceram. As reservas estão em torno de 380 bilhões e, conforme estudos do IFE, existe um excesso de aproximadamente 145 bilhões. O meu apelo, portanto, é para que passemos a debater essas questões. Um país de dívida pública de quase 5 trilhões de reais necessita urgentemente acelerar o ajuste fiscal, não pode se dar o luxo de preservar distorções tão evidentes que escancaram diante dos nossos olhos. Defendo que o ajuste fiscal, através do teto de gastos aprovado pelo governo do presidente Michel Temer, tenha continuidade, sim, porque somente com a recolocação das contas públicas em ordem e reorganização das receitas e despesas, seremos capazes de ofertar mais e melhores políticas públicas à população. Em paralelo, eu quero iniciar esse debate aqui, vou encerrar para respeitar o tempo, mas é importante que a gente possa utilizar parte da reserva para reduzir essa dívida pública no overnight do Banco Central. Muito obrigado, senhora presidente, pela sua compreensão.